O dia estava calmo no shopping center. O policiamento de rotina já estava mais tranquilo quando o agente Lucas teve a sensação de que algo não estava certo. O ambiente movimentado, com lojas cheias e pessoas fazendo compras, parecia ser o cenário perfeito para um dia comum. Mas Lucas sentia uma tensão no ar. Ele estava posicionado perto da entrada principal do shopping, observando as pessoas entrarem e saírem. O trabalho de patrulhamento era para ele uma rotina que não exigia muito mais do que atenção, mas havia algo naquele dia que parecia diferente. O som das conversas, o eco das risadas e o cheiro do café fresco no corredor nada indicavam que estava prestes a ser arrastado para o mais desafiador caso de sua vida. Foi quando ele viu a menina. Uma criança de talvez 7 anos, com um vestido simples e um sorriso tímido, caminhava lado a lado com um homem de aparência comum, mas que Lucas imediatamente percebeu não se encaixava bem no cenário. O homem parecia estar muito tranquilo, talvez demais, e algo no comportamento da menina lhe chamou a atenção. A menina andava com a cabeça baixa e, apesar do sorriso, seus olhos pareciam carregados de medo. Era como se estivesse tentando se esconder. Lucas já havia visto essa expressão muitas vezes, principalmente em vítimas de violência doméstica ou abuso infantil, mas isso não explicava a tranquilidade do homem que a acompanhava. Ela andava devagar, com passos hesitantes, mas o mais estranho foi quando, por um segundo, ela olhou diretamente para Lucas e lhe deu um pequeno e discreto sinal, um piscar de olhos. Foi um movimento tão rápido e sutil que poderia ter sido apenas uma coincidência, mas para Lucas parecia um pedido de ajuda. Ele não hesitou. Seu instinto policial o alertou para o perigo. Ele já tinha presenciado situações de sequestros e outros crimes e sabia como detectar sinais sutis, mas importantes, de que algo estava errado. Ele se aproximou discretamente, tentando manter a calma, sem assustar a menina ou o homem que a acompanhava. Com uma finta rápida, Lucas se aproximou deles, fingindo interesse em uma loja próxima, mas observando a todo momento. O homem parecia notar a aproximação e virou-se ligeiramente para encarar Lucas, mas sem mudar sua expressão. A menina, no entanto, parecia mais nervosa, seus olhos se desviando para o policial. Você está bem? Lucas perguntou com voz suave, dirigindo-se à menina. Ela hesitou por um momento, sua mão se apertando na do homem, mas então respondeu com um sorriso forçado. Sim, estou bem. Mas algo na maneira como ela falou, a hesitação em sua voz, fez Lucas ter certeza de que ela estava mentindo. Ele se afastou discretamente, decidindo seguir a dupla à distância. Enquanto o homem e a menina continuavam caminhando pelos corredores do shopping, Lucas sentiu o peso da situação crescer. Algo estava muito errado, mas o quê? Ele sabia que não podia agir impulsivamente. Precisava de mais informações. O olhar da menina havia ficado gravado em sua mente. Aqueles olhos cheios de medo, tentando pedir ajuda de maneira sutil, mas sem conseguir romper o silêncio do seu próprio medo. Ele sabia que algo estava prestes a acontecer. Assim que a dupla virou uma esquina, Lucas se apressou a ligar para o apoio da polícia local. Ele informou a situação: uma possível vítima de sequestro e um homem suspeito. Tudo o que ele tinha era a sensação de que algo muito mais grave estava prestes a acontecer. O relógio parecia correr mais rápido à medida que ele se aproximava da área onde havia visto a menina pela última vez. Mas o shopping agora estava mais vazio. As lojas estavam começando a fechar e o homem e a criança haviam desaparecido. A tensão no peito de Lucas aumentou. Ele sabia que precisava encontrá-los, e rápido. Eles estavam em perigo. Em poucos minutos, ele estava na ala do shopping onde a menina e o homem haviam desaparecido. Olhou ao redor e notou uma porta lateral aberta que dava acesso aos fundos do centro comercial. Sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Algo lhe dizia que a menina estava lá e que o tempo estava se esgotando. E então, uma figura apareceu na porta. Era o homem. Ele estava sozinho. A menina não estava mais com ele. Lucas se preparou. Estava prestes a confrontar o criminoso, sem saber ainda o quão perigosa seria a situação. O homem olhou diretamente para ele com uma expressão calma, mas algo em seus olhos fez Lucas entender. Ele sabia que estava sendo seguido. A perseguição estava prestes a começar. Lucas se aproximou cautelosamente, mas o homem não demonstrava sinais de pânico. Ele estava calmo, como se estivesse esperando por algo. Isso só aumentou a tensão no peito de Lucas. Algo estava muito errado. O policial sentiu um arrepio na espinha e, sem perder tempo, puxou o rádio da sua jaqueta.
Preciso de apoio agora, disse ele com voz firme. Um homem suspeito e uma possível vítima de sequestro. A criança foi levada e o homem está sozinho agora. Preciso de reforço. Ele não sabia se as palavras seriam suficientes para convencer seus colegas a chegarem a tempo. A sensação de urgência o consumia. O homem estava parado na porta lateral do shopping, observando Lucas com um olhar frio e calculista. Algo no jeito dele parecia calculado, como se ele estivesse sempre em controle da situação. Lucas então decidiu agir rápido. Ele se aproximou mais, mantendo-se o mais discreto possível, mas com o rádio ligado, pronto para informar qualquer movimento que ocorresse. Onde está a garota? Lucas perguntou, tentando manter a voz calma, mas seu instinto gritava por ação. Ele precisava que o homem errasse, que cometesse um erro. O homem olhou diretamente nos olhos de Lucas, mas não respondeu de imediato. Ele apenas deu um leve sorriso, um sorriso que não tocava os olhos. Era como se ele estivesse se divertindo com aquela situação. Você está atrasado, policial, disse o homem, com voz baixa e ameaçadora. A menina já não é mais sua preocupação. As palavras do homem atingiram Lucas como uma descarga elétrica. O homem estava falando sobre a menina com uma calma que não correspondia à gravidade da situação. Era como se ele soubesse algo que Lucas ainda não sabia. Antes que Lucas pudesse responder, o homem deu um passo para trás e entrou pela porta lateral. Com o coração disparado, Lucas não hesitou. Ele seguiu imediatamente, pressionando a porta atrás de si, com a sensação de que estava entrando em um jogo perigoso e mortal. O corredor que ele entrou estava escuro e abafado, iluminado apenas por algumas lâmpadas fracas. O cheiro de mofo e a sensação de desconforto eram evidentes. Ele começou a correr, cada passo ecoando no vazio, e logo viu o homem à frente. Mas o que mais o deixou tenso foi a visão que ele teve da menina. Ela estava ali, deitada no chão, com os olhos fechados, em um estado de aparente inconsciência. Lucas parou abruptamente. Seus olhos se arregalaram ao ver a menina no chão, aparentemente indefesa. O homem estava de costas para ele, sem perceber sua presença. Sem hesitar, Lucas correu para ela, mas antes que pudesse alcançá-la, o homem se virou rapidamente com uma expressão de raiva intensa. Não ouse tocar nela! Ele gritou, indo em direção a Lucas com um facão na mão. A situação explodiu em um instante. Lucas sentiu uma onda de adrenalina invadir seu corpo. Ele saltou para o lado, desviando do golpe que quase o atingiu. O facão cortou o ar e o policial, com reflexos rápidos, se posicionou para imobilizar o homem. Você não vai escapar, Lucas gritou, tentando manter a calma enquanto dava um passo à frente. O homem sorriu, mas seus olhos estavam cheios de uma raiva latente. Acha que pode me parar? Ele disse, avançando com o facão mais uma vez. Esta garota já é minha. Nada vai mudar isso agora. Com uma rapidez impressionante, o homem avançou novamente, mas Lucas já estava preparado. Ele desviou mais uma vez e, com um movimento ágil, conseguiu desarmá-lo, derrubando o facão no chão. O homem caiu de joelhos, surpreso pela rapidez de Lucas. O policial aproveitou a oportunidade para imobilizá-lo com um movimento técnico, sem perder tempo. Você está preso, Lucas disse com firmeza. A garota vai ser salva, mas o homem apenas riu, rindo de uma maneira que deixou Lucas desconcertado. Ele olhou para o policial com uma expressão sinistra. Você não entende, não é? Ele disse com um sorriso cruel. A garota, ela não pode ser salva. O que está acontecendo com ela já foi decidido. Ela vai morrer. O sorriso do homem se alargou, mas não era um sorriso de vitória. Era um sorriso de alguém que já sabia o fim da história. Lucas ficou paralisado por um momento. O que o homem queria dizer com isso? O que ele sabia sobre a menina que Lucas não sabia? Antes que pudesse processar mais, um grito da menina o fez voltar à realidade. Ela estava se mexendo, tentando se levantar. Seus olhos estavam fechados, mas ela parecia estar tentando lutar contra a fraqueza que a dominava. Não, não! Ela sussurrou, com uma voz fraca. Não, deixe ele fazer isso. Era claro que ela estava em pânico, mas também havia algo em seu olhar. Era como se ela estivesse pedindo ajuda, mas ao mesmo tempo estava perdida, sem saber em quem confiar. Lucas sabia que estava lidando com algo muito maior do que ele imaginava. O que aquele homem queria com a menina? E o que ele queria dizer sobre a morte dela? Ele precisava agir rápido, e precisava descobrir o que estava realmente acontecendo. O corpo de Lucas estava tenso, e seu cérebro acelerava, tentando entender o que estava acontecendo. Ele se agachou ao lado da menina, que agora parecia ter perdido completamente a consciência.
Seus olhos estavam semicerrados e ela estava pálida, com a respiração pesada, quase inaudível. O policial sentiu uma sensação de urgência aumentar dentro de si, como uma maré crescente, ameaçando o engolir. Calma, calma, Lucas murmurou, mais para si mesmo do que para a menina. Ele estava tentando manter a cabeça fria, mas o medo e a pressão o estavam consumindo. Ele olhou rapidamente para o homem imobilizado, ainda no chão, rindo de uma forma que não fazia sentido. O sorriso dele era inquietante, quase como se ele estivesse ciente de algo que ninguém mais soubesse, e isso incomodava Lucas de maneira inexplicável. O que ele queria dizer sobre a morte da menina? E por que estava tão confiante de que não poderia ser impedido? O som do rádio de Lucas se interrompeu, quebrando o silêncio tenso. Lucas, onde você está? A voz do chefe de polícia Sérgio soou no dispositivo. Preciso de reforços imediatamente, chefe. Encontrei a menina, mas o sequestrador não está normal. Ele falou algo estranho sobre a garota. Lucas respondeu, sua voz agora mais urgente. E ela? Ela não está bem. Aparentemente há algo errado com ela. O rádio estalou e a resposta veio de forma desconcertante. Lucas, nós sabemos sobre o caso. Você tem que sair daí imediatamente. A menina não é o que você pensa que é. O coração de Lucas disparou ao ouvir aquelas palavras. O que isso significava? O chefe estava ciente de algo que ele não sabia? O que ele estava sugerindo? Como assim? O que está acontecendo com ela? Lucas perguntou, a voz tremendo. Não há tempo para explicar agora. Apenas cuide dela e espere por instruções. Não confie no sequestrador, mas também não confie na menina. O rádio silenciou abruptamente e Lucas sentiu um nó apertar seu estômago. O que estava acontecendo? Como ele deveria agir? Ele estava preso em um dilema. Tudo parecia girar ao redor da menina, mas, de acordo com o chefe, ela poderia ser tão perigosa quanto o homem que a havia sequestrado. Ele olhou para a menina mais uma vez. Seus olhos estavam fechados, mas suas pálpebras tremiam ligeiramente, como se ela estivesse acordando. Seu corpo estava fraco, mas havia uma energia em torno dela que Lucas não conseguia compreender. Você está bem? Lucas perguntou, agachando-se ao lado dela. Ele estava mais uma vez tentando tranquilizá-la. Ela abriu os olhos devagar. O olhar era vago, mas ao mesmo tempo cheio de dor e medo. Quando ela finalmente conseguiu focar, seus olhos encontraram os de Lucas, e ela murmurou. Não confie nele. Ele não é quem você pensa. Antes que Lucas pudesse reagir, a menina fechou os olhos novamente e caiu em um estado de inconsciência ainda mais profundo. O policial ficou ali por um momento, completamente sem saber o que fazer. Havia algo muito errado com essa situação. Algo que ia além de um simples sequestro. Ele precisava entender a verdade, e para isso precisava descobrir quem realmente estava controlando o que acontecia ali. De repente, o som de passos apressados vindo do corredor interrompeu seus pensamentos. Era o reforço. Sérgio apareceu, acompanhado de 2 outros policiais. Ele se aproximou rapidamente e olhou para o sequestrador ainda imobilizado no chão. Vamos levá-lo, disse Sérgio com a voz tensa. Mas antes de fazer qualquer coisa, temos que levar a menina para o hospital. Ela está muito mais doente do que parece. O que você encontrou com ela, Lucas? Ela estava sendo mantida em cativeiro. Lucas respondeu rapidamente. Mas há algo mais. O sequestrador, ele disse que a menina está morta. Ele falou algo sobre um experimento. E o chefe? Ele também me disse algo estranho sobre ela. Disse para eu não confiar nela. O rosto de Sérgio se fechou. Ele olhou para os outros policiais com uma expressão de preocupação, como se estivesse tentando avaliar a situação. Não podemos perder mais tempo. A menina precisa de cuidados médicos agora. E nós precisamos descobrir tudo sobre o sequestrador. Vamos interrogar ele e ver o que conseguimos tirar dele. Lucas ajudou a carregar a menina até a ambulância, onde ela foi imediatamente colocada em uma maca. O policial não conseguia parar de pensar nas palavras da criança, nem nas instruções desconcertantes de seu chefe. Algo estava muito errado, mas ele sabia que não podia descansar até que as respostas fossem encontradas. O sequestrador foi levado sob custódia, mas ainda havia muitas perguntas sem resposta. Lucas sentia o peso das palavras da menina, e sua mente estava a 1000 por hora, tentando montar as peças desse quebra-cabeça perturbador. O que está acontecendo com essa criança? Ele pensou consigo mesmo, enquanto a ambulância partia em direção ao hospital. O pior ainda estava por vir, e ele sabia que a verdade por trás de tudo isso seria muito mais sombria do que ele jamais imaginou.
O hospital estava agitado. Médicos e enfermeiros corriam de um lado para o outro, atendendo a vários casos. Mas quando Lucas entrou com a menina, uma corrente de tensão se espalhou pela sala de emergência. Eles sabiam que algo não estava certo e estavam prontos para agir rapidamente. A menina ainda estava inconsciente, seus olhos fechados, com a respiração rítmica, mas leve. O monitor cardíaco emitia um som regular, mas a condição dela ainda era instável. Os médicos estavam preparando uma série de exames para entender melhor o que estava acontecendo com ela, enquanto Lucas observava, apreensivo, de fora. Ele ainda não conseguia entender a mensagem enigmática que a menina lhe havia deixado antes de desmaiar. Não confie nele. Ele não é quem você pensa. Essas palavras estavam girando em sua mente sem parar. A quem ela se referia? O sequestrador? Ou alguém mais? De repente, ele sentiu uma mão pesada no ombro. Era Sérgio. Como ela está? Perguntou Sérgio, seu rosto pálido e tenso. Não sei. Os médicos estão fazendo uma série de exames, mas há algo que está me incomodando. Eu acho que ela não é quem parece ser. Lucas respondeu, o olhar distante. Sérgio franziu a testa. Ele olhou para a menina na cama, depois de volta para Lucas. O que você quer dizer com isso? Você está dizendo que ela está mentindo? Perguntou, mais como uma afirmação do que uma dúvida. Não, não é isso. Eu não sei, mas a situação é estranha. O sequestrador falou sobre ela estar morta. Disse que ela estava sendo usada para um experimento. E quando ela acordou, ela disse algo estranho para mim, como se soubesse algo que eu não sabia. Sérgio suspirou, parecendo processar as informações. Lucas, você tem que manter a calma. Tudo vai fazer sentido logo. Eu sei que isso está te abalando, mas há algo mais que você não sabe. Algo que tem a ver com o sequestrador e a menina. Lucas olhou para ele, confuso. O que você quer dizer? Eu não podia te contar isso até agora, porque precisava de provas. Mas a menina foi sequestrada de um laboratório, Lucas. Um laboratório secreto. Eles estavam fazendo experimentos com crianças, e é por isso que o sequestrador estava tão confiante de que ninguém poderia impedi-lo. Ele estava envolvido nesses experimentos. A menina não é como as outras. O policial engoliu em seco. Essas palavras eram mais alarmantes do que qualquer coisa que ele imaginava. O sequestrador não estava apenas tentando sequestrar uma criança. Ele estava envolvido em algo muito mais sombrio. Mas o que isso significava para a menina? E qual era o seu papel nesses experimentos? Sérgio continuou. O sequestrador. Ele sabia sobre esses experimentos, e ele queria levar a menina porque ela era uma das últimas que restavam. Ela foi criada para ser uma espécie de cobaia. Eles queriam usar os corpos das crianças para realizar transplantes de órgãos, para vender esses órgãos no mercado negro. A menina, aparentemente, era a chave para eles completarem esse processo. Mas por algum motivo, ela conseguiu escapar. E o sequestrador queria ela de volta a qualquer custo. Lucas sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A gravidade da situação estava começando a se revelar, e ele não sabia como lidar com isso. Como ele deveria proteger a menina de algo tão horrível? E o que mais ele não sabia? Ele se aproximou da cama, olhando para o rosto da menina. As palavras dela sobre não confiar começaram a ganhar um novo significado. Se ela sabia de tudo isso, então ela devia ter uma razão para agir daquela forma. O que mais você sabe sobre ela? Lucas perguntou, sua voz tremendo de incerteza. Sérgio hesitou antes de responder. Eu não tenho todas as respostas, Lucas. Mas o que sabemos é que esses experimentos estavam sendo realizados com a colaboração de vários médicos e cientistas. A menina era apenas uma das vítimas. Ela provavelmente foi criada com a ideia de ser parte de algo ainda maior, mas algo deu errado. Não sabemos por que ela conseguiu escapar, mas os outros não. Isso é o que precisamos descobrir. A tensão aumentava, e Lucas sentia o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros. Ele não estava mais lidando apenas com um sequestro comum. Ele estava enfrentando algo muito maior, mais sombrio, que envolvia tráfico de órgãos e experimentos humanos. E, acima de tudo, ele sentia que a menina tinha algo crucial a dizer. De repente, o som de uma porta sendo aberta fez Lucas voltar sua atenção para o hospital. O médico que estava cuidando da menina apareceu, com uma expressão grave no rosto. Ela precisa de você, policial. O médico disse com firmeza. Ela acordou. Mas antes de mais nada, preciso que você me acompanhe. Temos que fazer uma avaliação completa da situação dela. Lucas sentiu uma onda de alívio misturada com ansiedade. Finalmente, a menina estava acordada.
Mas o que ela tinha a dizer? Lucas se aproximou da cama com cautela, sentindo o peso de cada passo. A menina estava ali, deitada com os olhos fechados, respirando lentamente, mas agora havia algo diferente no ar. Algo mais intenso. O médico que o acompanhava indicou para ele ficar em silêncio, pois a menina parecia muito frágil. Ela estava inconsciente, mas ao ver que Lucas se aproximava, seus olhos começaram a se mover lentamente sob as pálpebras, como se estivesse começando a despertar do torpor que a tomava. Quando finalmente abriu os olhos, a menina olhou diretamente para Lucas, como se ele fosse a única pessoa no mundo. Você? Ela sussurrou, sua voz rouca e fraca. Você conseguiu me encontrar. Lucas ficou parado, absorvendo aquelas palavras. Ela sabia quem ele era. Ele podia sentir a verdade em sua voz, mas ele não sabia o que ela queria dizer com aquilo. Como ela sabia de sua busca? Como ela sabia que ele era o policial que tentava resgatá-la? O que você quer dizer com isso? Perguntou Lucas, sua voz um pouco trêmula de ansiedade. O que aconteceu? O que você sabe sobre esses homens? Sobre os experimentos? A menina balançou levemente a cabeça, seus olhos parecendo vagar por um momento, como se estivesse tentando se lembrar de algo distante. Ela parecia frágil, mas havia uma determinação em sua expressão, algo que a fazia mais forte do que qualquer criança da sua idade. Eles. Ela começou a dizer, mas sua voz falhou. Ela engoliu em seco e tentou novamente. Eles me criaram para ser como um deles. Mas não fui como os outros. Eu fugi, eles não me pegaram. Lucas sentiu um arrepio na espinha. Ele sabia que as palavras da menina eram importantes, mas ela estava tão debilitada que era difícil entendê-la por completo. Ele se inclinou mais perto. Quem são eles? Perguntou Lucas com urgência. Você tem que me contar tudo. A menina então tentou se sentar na cama, mas a dor era evidente em seu rosto. Ela estava visivelmente fraca, mas sua vontade de falar era mais forte. O médico se aproximou e tentou impedi-la, mas ela fez um gesto com a mão para que ele a deixasse. Eu sei o que eles querem, ela continuou, respirando com dificuldade. Eles queriam meus órgãos, para vender. Lucas engoliu em seco. Ele não estava preparado para ouvir algo tão grotesco. Seus olhos se arregalaram e sua mente começou a processar a informação de uma forma difícil de acreditar. A menina estava falando de tráfico de órgãos. Mas quem eram eles? E por que a menina estava tão especial? Antes que ele pudesse perguntar mais, a menina voltou a olhar para ele com um olhar profundo, como se estivesse tentando comunicar algo ainda mais urgente. Ele, o homem, ela balbuciou com um tom de medo em sua voz. Ele vai voltar. Ele não vai desistir de mim. Ele sabe onde estou. Lucas ficou pálido. O sequestrador que havia levado a menina estava mais perto do que nunca. E se o homem soubesse onde ela estava, isso significava que o risco de ela ser levada novamente aumentava a cada segundo. Não se preocupe, disse Lucas com firmeza, tentando transmitir segurança para a menina. Eu vou garantir que você esteja segura. Eu não vou deixar que ninguém te faça mal. A menina olhou para ele com um olhar de gratidão, mas também de medo. Ela parecia saber que não era tão simples assim. Algo mais estava prestes a acontecer. No momento em que Lucas se afastou um pouco da cama, o médico se aproximou para avaliar a menina novamente e ele também parecia preocupado. O que você vai fazer? Perguntou o médico, sua voz grave. O sequestrador sabe onde ela está? Como ele pode ter encontrado o hospital tão rapidamente? Lucas sentiu um nó na garganta. Ele sabia que a situação estava ficando cada vez mais arriscada. O sequestrador provavelmente tinha conexões poderosas. Não seria fácil impedir que ele levasse a menina de volta. Ele olhou para o médico e então para a menina, que agora estava fechando os olhos novamente, como se estivesse exausta. Algo dentro dele dizia que essa criança não era apenas mais uma vítima. Ela tinha algo muito maior em jogo. E ele precisava descobrir o quê. Preciso de mais informações, Lucas disse com firmeza. Eu vou atrás de tudo o que eu puder encontrar sobre esse sequestrador e sobre o que ele está fazendo. Não podemos deixar que ele vença. Com isso, ele se virou e saiu da sala, sentindo o peso de sua responsabilidade. Havia algo muito maior acontecendo, e ele sabia que o tempo estava se esgotando. Lucas estava fora da sala, seu coração batendo forte. As palavras da menina ainda ecoavam em sua mente. Ele vai voltar. O sequestrador estava mais perto do que ele imaginava. Mas quem era esse homem? E como ele sabia onde a menina estava? A conexão entre eles parecia mais complexa do que um simples caso de sequestro.
Com a mente a mil, Lucas se dirigiu para a sala de segurança do hospital. As câmeras de segurança eram sua primeira prioridade. Ele precisava entender como o sequestrador conseguiu encontrar o hospital. Talvez ele tivesse alguém de dentro. Talvez alguém que o estivesse ajudando. Não havia mais tempo a perder. Cada segundo contava. Ao entrar na sala de monitoramento, ele se deparou com o chefe da segurança, um homem robusto chamado Fernando, que estava analisando as imagens das câmeras com um olhar atento. Fernando olhou para Lucas e fez um sinal para que ele se aproximasse. "O que você tem?" perguntou Lucas, já sabendo que Fernando tinha informações importantes. "Aqui, olha isso." Fernando apontou para uma tela que mostrava a área externa do hospital, a entrada principal. Este homem apareceu nas câmeras de segurança mais cedo, pouco antes de a menina ser trazida para cá. Lucas olhou para a tela, seu olhar fixo no homem que caminhava calmamente pela rua, sem pressa, como se soubesse exatamente onde estava indo. Ele usava um chapéu e óculos escuros, tentando passar despercebido, mas havia algo na postura dele que parecia calculado, como se estivesse a par de tudo. "Esse é ele", Lucas disse com certeza. "Esse é o sequestrador. Eu o reconheço." Ele estava com a menina no centro comercial. Fernando pausou a gravação e Lucas observou com mais atenção. Aquele homem tinha uma aparência comum, mas a sua expressão fria e impassível não combinava com um simples sequestro. Era como se ele tivesse acostumado a se mover nas sombras, a operar fora do radar da polícia. Ele estava à procura de algo. "Ele sabe o que quer, mas nós ainda não sabemos o que", disse Fernando, com uma leve preocupação na voz. Lucas franziu a testa. A menina falara sobre experimentos e órgãos. Talvez fosse apenas uma teoria dela, uma ideia delirante criada pelo trauma, mas algo dentro dele dizia que havia mais verdade nisso do que ele gostaria de admitir. "Precisamos encontrar esse homem." "Agora", disse Lucas, já se preparando para agir. Fernando assentiu e começou a navegar pelas câmeras em busca de mais informações, tentando rastrear o sequestrador nas ruas ao redor. Eles estavam tentando montar um mapa de seus movimentos. Mas naquele momento, a tela da sala de segurança piscou e um alerta soou. Alguém estava entrando no hospital, e as câmeras de segurança começaram a mostrar imagens distorcidas. Lucas sentiu o sangue gelar. Ele sabia exatamente o que aquilo significava. O sequestrador estava dentro do hospital. Ele havia encontrado uma maneira de se infiltrar. Lucas pegou o rádio e pediu reforços, seu tom de voz agora cheio de urgência. Ele entrou no hospital. Todos os pontos de entrada devem ser fechados. Ninguém sai sem ser revistado. Temos que impedir que ele chegue até a menina. A resposta veio rapidamente. Os seguranças estavam em alerta máximo, mas Lucas sabia que, mesmo com todos os cuidados, eles ainda estavam em desvantagem. O sequestrador tinha um elemento surpresa a seu favor, e isso o tornava imprevisível. Enquanto ele corria pelos corredores, seu coração batia mais rápido. Ele pensava em tudo o que a menina havia dito. Algo estava acontecendo ali, algo muito maior do que ele poderia imaginar. O sequestrador não queria apenas sequestrá-la. Ele queria algo mais, algo que envolvia sua saúde, seus órgãos. Mas por quê? E como ele estava envolvido nesse jogo macabro? Finalmente, Lucas chegou à ala onde a menina estava sendo mantida em segurança. Ele entrou na sala com o médico e ela ainda estava lá, agora completamente acordada, seus olhos brilhando com medo. "Ele está aqui, não está?" perguntou a menina, como se soubesse. Lucas olhou para ela e, pela primeira vez, viu uma verdadeira expressão de terror em seu rosto. Ela sabia o que estava por vir. Ela sabia que o sequestrador estava se aproximando, e isso a deixava completamente vulnerável. "Não se preocupe, eu vou te proteger", disse Lucas, tentando acalmá-la, mas a verdade era que ele sabia que não seria fácil. Eles estavam em grande perigo. Mas então, algo inesperado aconteceu. A menina olhou para Lucas com uma expressão estranha, quase como se estivesse tentando avisá-lo de algo. Ela levantou a mão lentamente, apontando para a janela da sala. Lucas olhou para o ponto que ela estava indicando, e seu coração parou. A figura do sequestrador apareceu ali, do lado de fora da janela, olhando diretamente para dentro da sala. Ele estava perto demais, muito perto. Era agora ou nunca. Com um movimento rápido, Lucas se dirigiu até a janela e puxou a cortina, mas o sequestrador já havia desaparecido. Ele sabia que havia pouco tempo para agir. O homem estava mais perto do que nunca, e a menina precisava ser resgatada imediatamente. "Ele sabe onde você está", disse Lucas, virando-se para a menina. "E nós precisamos sair daqui agora."
Antes que ela pudesse responder, um forte estrondo se ouviu vindo da direção da porta. O sequestrador havia invadido a sala. O tempo havia se esgotado. O som da porta sendo arrombada ecoou pelos corredores do hospital. O sequestrador estava lá, no limite da sala, seus passos firmes e sem pressa. Ele sabia que tinha o controle da situação, mas não por muito tempo. Lucas sentiu seu coração acelerar, cada fibra de seu corpo pronta para a ação. A menina olhou para ele, seus olhos cheios de medo e desespero. Lucas sabia que o sequestrador estava ali para mais do que simplesmente raptar uma criança. Havia algo mais sombrio em jogo, algo que envolvia seus órgãos e talvez até a vida de mais pessoas. Fique atrás de mim, ordenou Lucas com firmeza, tentando transmitir confiança para a menina. Mas a expressão dela já era outra. Algo mudou em seu olhar. Foi como se ela estivesse esperando por aquele momento. Ela sabia o que aconteceria a seguir. O sequestrador estava ali para uma missão muito mais terrível do que o simples sequestro de uma criança. Lucas não teve tempo para analisar o comportamento dela. O sequestrador entrou na sala de forma brusca, o rosto parcialmente coberto por uma máscara. Ele se aproximou, mas não parecia com pressa. Ele olhou diretamente para Lucas com um sorriso frio, sem qualquer vestígio de medo ou arrependimento. Eu sabia que você viria. Está tarde demais para impedir o que já está em andamento, disse o sequestrador, sua voz abafada pela máscara. Ele parecia tranquilo, como se tivesse a situação sob controle. Lucas, por um momento, teve que controlar seu impulso de atacar o homem. Ele precisava agir com cautela. Ele tinha um treinamento para lidar com esse tipo de situação. O sequestrador, por outro lado, parecia não se importar com a possibilidade de ser preso. Ele estava aqui por uma razão muito mais sombria. Você vai levar essa menina, não é? Disse Lucas, tentando desconcentrá-lo. Levar? Não, eu não vou levar ela. Ela já está comigo e agora ela vai cumprir seu papel, respondeu o sequestrador com um tom ainda mais ameaçador. O que ele queria dizer com cumprir seu papel? Lucas sentiu um calafrio. O sequestrador não estava apenas roubando uma vida. Ele estava tentando controlar algo muito mais macabro. Algo que poderia destruir a vida de muitas pessoas. Ele não tinha apenas o interesse em sequestrar uma criança. Havia uma rede por trás disso, uma rede de tráfico de órgãos. A menina, que até aquele momento estava quieta, finalmente falou com uma voz baixa, mas cheia de medo. Eu sou a última da minha família. Eles vão me usar. Ela sussurrou, a voz tremendo. Lucas se virou rapidamente para ela, sua mente tentando entender o que ela queria dizer. O sequestrador apenas sorriu mais uma vez, confirmando o que Lucas já temia. Não há mais tempo, disse o sequestrador, olhando para a menina. O experimento vai acontecer e você não pode evitar. Eu sei o que você quer fazer, mas você nunca vai conseguir. O sequestrador avançou, mas antes que pudesse dar mais um passo, Lucas se preparou para uma reação rápida. Ele havia treinado para situações de alto risco e sabia que a única maneira de derrotar o sequestrador era agir com rapidez e precisão. Ele não podia hesitar. Antes que o homem pudesse fazer qualquer movimento, Lucas deu um passo à frente, alcançando seu rádio de comunicação. Preciso de reforços aqui agora, gritou, sua voz carregada de urgência. Mas ele sabia que o tempo estava contra ele. Ele tinha que lidar com a situação sozinho, pelo menos por enquanto. O sequestrador fez um gesto rápido com a mão, como se fosse desconsiderar a comunicação de Lucas. Ele estava se aproximando perigosamente da menina. Mas Lucas não teve mais escolha. Ele saltou para a frente, derrubando o sequestrador de forma brusca e conseguindo imobilizá-lo por um momento. Foi o suficiente para a menina correr até a porta da sala, correndo para a direção oposta, buscando refúgio. Mas Lucas sabia que isso não seria o suficiente. O sequestrador, ainda no chão, estava se levantando, furioso. Lucas sentiu que a batalha estava longe de terminar, mas ele tinha que proteger a menina. Com um golpe rápido, o sequestrador conseguiu se libertar e se ergueu de novo, encarando Lucas com fúria. Ele não parecia mais um criminoso comum. Ele era alguém que estava disposto a sacrificar tudo para atingir seus objetivos. Alguém que acreditava que estava além da lei. Você não entende, disse o sequestrador, respirando pesadamente. Essa menina é a chave para tudo. Sem ela, nada pode ser feito. Eu não posso deixar você estragar o que já está em andamento. Nesse momento, Lucas sentiu um aperto no peito. Ele estava lidando com algo muito maior do que pensava. Mas uma coisa era certa. Ele não poderia deixar esse homem continuar.
Ele olhou para a menina, que estava agora escondida atrás de uma pilha de equipamentos médicos. Seus olhos estavam fixos nela, e Lucas sabia que a única maneira de derrotar o sequestrador seria garantir que ela estivesse segura. Ele tinha que agir com precisão. O sequestrador avançou novamente, mas Lucas estava pronto. Ele não estava mais apenas lutando contra um criminoso. Ele estava lutando contra um sistema sômbrio que estava disposto a destruir vidas em nome de algo muito mais grande e mais terrível. A batalha estava prestes a atingir seu clímax, e Lucas sabia que não haveria volta. O sequestrador avançava com passos largos e rápidos, seu rosto agora completamente visível. Seus olhos estavam injetados de raiva, como se estivesse determinado a acabar com tudo, não importando quem estivesse no caminho. A tensão na sala era palpável, o ar denso, pesado, como se o tempo tivesse desacelerado. Lucas, sem hesitar, se preparou para o confronto definitivo. A adrenalina pulsava em suas veias enquanto seus instintos de treinamento tomavam conta de seu corpo. Ele sabia que aquele seria o momento de decidir tudo. Não havia mais espaço para erros. Você vai se arrepender de ter se metido nisso, disse o sequestrador com um sorriso torto, dando um passo à frente, como se fosse se aproveitar da fraqueza de Lucas. Mas Lucas não cedeu. Ele sabia que aquela era uma batalha pela vida da menina. Ele olhou rapidamente para o canto da sala, onde ela estava escondida, com os olhos arregalados, mas cheios de esperança. Ele sabia que ela ainda tinha fé nele, mesmo que estivesse com medo. Sem mais palavras, o sequestrador fez um movimento brusco, tentando agarrar Lucas pelo pescoço. Era uma jogada desesperada, mas Lucas já estava pronto. Com um movimento rápido e preciso, ele desviou e, com a força de um policial treinado, derrubou o sequestrador no chão. O homem tentou se levantar, mas Lucas não deu chance. Ele rapidamente o imobilizou, prendendo suas mãos nas costas com uma algema. O sequestrador, surpreso pela velocidade e habilidade de Lucas, não teve tempo de reagir. Ele estava preso. A menina, que até aquele momento permanecia em silêncio, correu até Lucas. Seus olhos estavam marejados, mas havia um brilho de alívio em seu olhar. Ela finalmente estava livre. Você conseguiu? Você me salvou. Ela sussurrou, sua voz tremendo de gratidão. Lucas, embora exausto, sorriu suavemente para ela. Ele havia cumprido sua missão. A menina estava segura, o sequestrador estava preso e o terror que ele havia causado acabara. Mas ele sabia que esse era apenas o começo de um longo processo de cura, tanto para ela quanto para ele. O pesadelo ainda não tinha terminado, mas a última peça do quebra-cabeça finalmente havia caído. De repente, as sirenes da polícia começaram a soar, e reforços chegaram. A operação estava em andamento para levar o sequestrador para a delegacia, onde ele enfrentaria a justiça. Lucas se afastou do sequestrador, mas seus olhos permaneceram fixos nele, sentindo uma onda de alívio por finalmente ver o fim daquela história. O homem que havia sequestrado tantas vidas, destruído tantas famílias, agora pagaria por seus crimes. A menina, com uma leve hesitação, pegou a mão de Lucas, segurando-a com força, como se tivesse medo de soltá-la. Mas agora ela sabia que estava em segurança. "Eu sou a Emily", ela disse, sua voz ainda tremendo, mas agora cheia de confiança. "Muito obrigada por me salvar, senhor." Lucas, embora cansado, se agachou para estar na altura da menina e sorriu com sinceridade. "Você é muito corajosa, Emily. Não há necessidade de agradecer. Eu apenas fiz o que precisava ser feito. Agora, vamos garantir que você tenha o melhor cuidado possível. Tudo vai ficar bem." As luzes do hospital agora pareciam menos ameaçadoras. O cheiro de antisepsia no ar parecia mais reconfortante. Lucas sabia que Emily estava a salvo, e o sequestrador, o homem que havia planejado destruir tantas vidas, não seria mais uma ameaça. Enquanto os paramédicos atendiam a Emily e os policiais levavam o sequestrador para a prisão, Lucas olhou para o horizonte, sentindo o peso de tudo o que acontecera. Ele sabia que aquele dia mudaria sua vida para sempre. Ele havia salvado uma vida, mas também havia visto o quão profundo e perturbador o mal poderia ser. No entanto, ele também havia experimentado o que significava lutar por algo maior do que si mesmo. O fim de uma noite cheia de horror estava ali, mas para Lucas, um novo capítulo estava prestes a começar. A luta contra o mal nunca acaba. Mas ele sabia que sempre haveria mais pessoas dispostas a lutar pela justiça, por uma vida mais segura, por um mundo onde histórias como a de Emily não precisassem acontecer. E naquele momento, Lucas sentiu que tudo o que ele precisava fazer era seguir em frente, como ele sempre fizera, com coragem,
dedicação e a certeza de que sempre haveria um amanhã. O caso estava encerrado. Emily estava salva. E Lucas sabia que com cada passo dado em direção ao futuro, ele estava mais preparado para qualquer coisa que o aguardasse. Os minutos passaram lentamente enquanto o policial tentava ligar para a central. Ele sabia que não poderia esperar mais. A menina estava em perigo iminente. De repente, um som baixo, quase abafado, chamou sua atenção. O homem estava se afastando rapidamente, guiando a menina em direção à saída do shopping, enquanto ela olhava para ele com uma expressão de medo misturado com desesperança. Mas então, de repente, ela olhou para trás e, com um pequeno movimento de seus olhos, piscou para o policial. Isso foi o suficiente. O policial sentiu um calafrio na espinha. Aquela piscada não era apenas uma brincadeira infantil, era um sinal. Ele sabia que precisava agir agora, ou a menina estaria perdida para sempre. O policial permaneceu imóvel, observando a cena com extrema cautela. O homem e a menina se distanciavam ainda mais, enquanto ele sentia o peso do que estava prestes a acontecer. A jovem, uma criança pequena, com uma expressão de tranquilidade, aparentemente caminhava de boa vontade com o sequestrador, mas algo em seu comportamento parecia errático. Ela não estava completamente relaxada. Quando seus olhos se encontraram com os do policial, ela fez um leve movimento. Não era um sorriso, mas uma piscadela disfarçada, quase imperceptível, mas suficiente para fazer o coração do policial disparar. Ele congelou por um instante, ciente de que isso não era normal. Em uma situação em que a criança geralmente ficaria aterrorizada ou tentaria escapar, aquele pequeno gesto dava a impressão de que ela estava ciente da presença dele e, de alguma forma, estava pedindo ajuda sem dizer uma palavra. O policial não perdeu tempo. Ele sabia que aquela piscadela não era um simples acaso. A menina estava tentando se comunicar. Ela estava tentando passar uma mensagem. Com a experiência que tinha, ele soubera exatamente o que fazer. Rápido e silencioso, ele pegou o rádio e fez um sinal para os reforços, mas estava ciente de que não poderia esperar muito tempo. A cada segundo que passava, ela estava mais distante. Ele avançou, tentando não ser notado, enquanto observava a menina e o homem à frente. O sequestrador falava baixo com a menina, como se estivesse tentando manter a calma dela, mas o tom de sua voz era frio e calculista, o que despertou uma sensação ainda mais desconfortável no policial. Ele então percebeu algo ainda mais estranho. O homem estava segurando um celular e parecia fazer ligações constantemente. O policial tentou ouvir as palavras que eram ditas, mas a distância e o barulho das pessoas ao redor tornaram isso difícil. Ele se aproximou mais e, finalmente, conseguiu ouvir parte da conversa. Está tudo pronto. A operação será amanhã. Sim, ela está bem. Vamos começar com ela assim que tivermos a saída limpa. A palavra operação foi suficiente para gelar o sangue do policial. Ele agora sabia que o plano não era apenas um sequestro comum. A menina estava prestes a ser usada para algo muito mais sinistro, e ele precisava agir antes que fosse tarde demais. Enquanto isso, o homem e a menina começaram a se mover em direção à escada rolante. O policial sabia que era agora ou nunca. Ele estava muito perto para esperar mais. Ele se apressou, tentando encontrar uma rota mais rápida para interceptá-los, mas a cada passo o pânico aumentava dentro de seu peito. Ele não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas havia algo ainda mais profundo e perturbador no ar. O policial estava a poucos metros de distância agora. O homem continuava seu caminho, guiando a menina com firmeza. Ela parecia pacífica, quase como se fosse parte do cenário, caminhando com os passos lentos de quem não tem pressa. O sequestrador olhava constantemente para os lados, verificando se alguém estava observando. Quando ele passou pela área de segurança do shopping, o policial percebeu uma falha na vigilância. As câmeras não estavam apontando diretamente para aquela seção, dando-lhes uma vantagem temporária. Era agora ou nunca. Com um movimento rápido, o policial se aproximou pelas costas do sequestrador. Ele usou sua experiência para se mover sem ser percebido, mantendo a calma e a precisão. Ele sabia que precisava agir com rapidez antes que a situação piorasse. Quando ele estava prestes a alcançá-los, o homem olhou para trás, dando uma pausa. O policial, então, tomou sua chance. Em um movimento ágil e direto, o policial agarrou o homem pelo braço, fazendo-o virar abruptamente. O sequestrador se assustou, mas antes que pudesse reagir, o policial o imobilizou, forçando-o a cair no chão.
Durante o breve momento de luta, o sequestrador gritou, tentando empurrá-lo, mas o policial estava determinado. Ele olhou rapidamente para a menina. Ela estava parada ali, observando a cena com um olhar estranho. Não havia medo em seus olhos, mas uma calma assustadora. Ela sabia exatamente o que estava acontecendo. Ela havia sido treinada para isso. Era uma sensação horrível, mas a verdade estava se desenrolando. Com o sequestrador imobilizado, o policial rapidamente fez uma ligação para a central, pedindo reforços e apoio médico. Ele sabia que o homem que ele havia capturado era apenas um peão em uma rede muito maior. O sequestrador foi finalmente algemado, mas o que o policial não sabia era que ele havia sido apenas uma peça de um esquema ainda maior e mais sombrio. A criança estava envolvida em algo muito mais complexo do que ele poderia imaginar. Ele olhou novamente para ela. Suas palavras, uma vez quase imperceptíveis, começaram a fazer sentido. A menina não era apenas uma vítima. Ela estava envolvida em um plano muito mais macabro, algo que envolvia tráfico de órgãos e cirurgias ilegais. O sequestrador que ele havia imobilizado era apenas o último elo de uma longa cadeia de criminosos especializados em tráfico de crianças para procedimentos horríveis. Ao interrogar o homem, o policial conseguiu descobrir que havia um cliente esperando pela menina. Eles haviam planejado sequestrá-la para realizar um transplante de órgãos. O procedimento que o homem mencionou era uma referência à extração de órgãos em uma clínica clandestina. Enquanto o sequestrador estava sendo levado para a delegacia, o policial ficou pensando na menina. Ela parecia tão calma, tão em controle da situação. Ele havia salvado sua vida. Mas o que seria dela agora? Ela não parecia tão inocente quanto ele inicialmente pensara. Algo ainda não estava certo. A menina foi levada para um centro de acolhimento, onde foi examinada por médicos especializados, que confirmaram que ela estava bem fisicamente, mas emocionalmente abalada. O policial a visitou no hospital, tentando entender mais sobre a situação. Ela finalmente revelou sua história, e o policial ficou chocado. A menina havia sido sequestrada como parte de um esquema maior, mas, de alguma forma, ela havia encontrado uma maneira de resistir. Ela foi uma das poucas a escapar de uma rede de tráfico que envolvia crianças em todo o país, vítimas que eram preparadas para se tornarem donas de órgãos. Ela era mais forte do que ele pensava. E, embora ainda houvesse muito a ser feito para desmantelar o esquema, o policial sabia que, naquele momento, havia feito a diferença na vida de uma criança. Ao deixar o hospital, o policial olhou para o céu, respirando fundo. Ele sabia que ainda havia muito a ser feito, mas por agora, ele sentia que tinha cumprido sua missão. Ela estava salva, e isso era o que importava.